Bom dia a todas e todos. Sabendo que as periferias apresentam desde os maiores índices de vulnerabilidade social, como também apresenta potências, conhecimentos, produtos materiais e imateriais com grandes qualidades, a gente convidou o Jailson Souza e Silva, geógrafo, fundador do Observatório de Favelas e membro do Conselho Curador da Fundação Tite Setúbal, para discutir com a gente a temática potências periféricas. Bom dia a todos e a todas, né? Eu sou muito feliz de estar aqui, eu gosto muito desse ambiente, dessa energia. Eu acho que é isso que me atrai muito todas as vezes que eu tenho tido a oportunidade de estar com a Fundação Tite Setúbal, tem alguns aninhos, né? Eu fui muito bem acolhida a primeira vez que eu vim, principalmente pelo Cometa, porque eu estava morrendo de frio, eu esqueço que aqui em São Paulo é diferente, eu estava desesperado de frio, e o Cometa gentilmente me emprestou o casaco dele, coitado, com um ato de generosidade, que mostra um pouco, metaforicamente, fisicamente, esse processo de acolhida, esse processo de aconchego. São palavras muito importantes que a gente, tradicionalmente, a gente esquece no nosso processo de militância, de ativismo, de envolvimento com as lutas mais gerais. E essa dimensão que eu quero trazer muito para cá também, né? Primeiro é começar reconhecendo o que a gente tem. É muito raro, embora esteja cada vez mais presente, e isso é que a gente tem que começar a observar, a presença de 3 pessoas negras numa mesa, né? Então, efetivamente, as pessoas brancas, em geral, ouvindo pessoas negras, é um processo que começou recentemente nesse país. E que a gente tem que saber valorizar e saber como é que a gente vai adiante. Então, esse tema da potência é um tema que mobiliza muito, tentando fazer um breve retrospecto, né? No plano pessoal, eu sou uma pessoa de origem nordestina, meu nome deixa bem claro, embora a tia de filha da NECA tenha desmoralizado toda a minha discussão sobre isso. Se eu falei meu nome Jailson de Souza e Silva, é tipicamente nome nordestino, é um nome de pessoas de origem popular. É impossível, efetivamente, você encontrar um Souza e Silva que tenha dinheiro, que seja rico, que tenha origem. E a NECA tem uma filha que é uma Souza e Silva, isso não é possível de saber, porque efetivamente nós somos, só na primeira instituição que a gente criou na Maré, de 6 pessoas, 3 eram Souza Silva, todas faveladas. Então, encontrar na família Setúbal uma Souza e Silva realmente foi uma grande novidade, mas continua valendo, é só uma questão ad hoc. Souza e Silva continua sendo a cara do Brasil, o povo, daquele Jailson mais ainda. Jailson é tipicamente o nome nordestino. Eu nasci na periferia do Rio de Janeiro, numa favela chamada Mangueirim. Até os 11 anos eu vivi lá, depois fui para Irajá, que é um bairro de subúrbio, depois morei na Maré. E tem uma trajetória singular, porque eu fui o primeiro membro da minha família a chegar na universidade, a primeira geração que chega à universidade, num contexto ainda que a gente, pessoas de periferias e negras, tinha muito pouco acesso à universidade, principalmente à universidade pública. Eu estudei na UFRJ, fiz geografia na UFRJ. Depois fui fazer mestrado, doutorado, e virei professor da UF, outra raridade, um favelado da Maré, dando aula na Universidade Pública Federal. Então eu era um ser absolutamente exótico. Minhas sandálias não eram tão boas como essa que eu estou usando, a minha bolsa não era de couro ainda, então eu era uma personalidade. E tinha uma professora que votou na monarquia, né? Eu entrei em 92, e ela votou na monarquia e falava que eu era a expressão, não falava na reunião, mas falava da decadência da universidade. Quando eu tinha um professor com essas características, favelado, negro e ainda comunista, dentro da universidade, daquele jeito, comunismo podia até ser menos favelado e negro. E na época meus cabelos lutavam gravamente contra a lei da gravidade, então era muito mais impactante essa presença. Mas isso foi mostrando cada vez mais essa conversa que a gente tem que ter. Não é trivial o reconhecimento que o simbólico institui o real. O reconhecimento do simbólico é um elemento fundamental para construir as políticas urbanas, para construir as ações urbanas. Então, nesse sentido, se a gente não começar a trabalhar no campo das representações, a transformação das representações, a gente não consegue efetivamente interferir na realidade. Então, isso fica muito claro para a gente quando a gente começa a trabalhar na construção do Observatório de Favelas. A gente já tinha organização anterior na Maré, que gerou a Redes da Maré. O Observatório nasce como Observatório Social da Maré e tinha como função fundamental disputar conceitos, construir metodologia e tecnologias sociais que permitissem colocar em questão as formas estruturantes da desigualdade brasileira. Então, a gente nasce com muita ambição. A gente nasce numa perspectiva de construir, fazer uma disputa intelectual e fazer uma disputa no campo da metodologia e fazer uma disputa no campo da ação. Então, nós somos, todos os fundadores do Observatório, têm a mesma característica. São pessoas de origem popular. A primeira geração que chega à universidade se torna intelectuais. Então, vários são doutores, se tornam doutores, professores da universidade, e tem uma clareza muito grande da questão socioterritorial. Essa questão da nossa origem era muito central. No processo, foi radicalizando cada vez mais no sentido
da vinculação entre território, raça e gênero. Impossível separar essas três questões. A primeira disputa que a gente fez foi na superação de uma coisa que a gente chama paradigma da ausência. Né? Isso começou a partir da minha própria tese de doutorado. Eu entrei em doutorado em 95. O meu tema de doutorado era discutir trajetórias de jovens pobres que chegaram à universidade. Então, era o sucesso de jovens pobres através da escola pública. Eu tive que trocar de orientadora, porque a minha orientadora primeira, que era uma pessoa super engajada, super reconhecida, disse que eu tinha uma tese absolutamente neoliberal. E, efetivamente, discutir o sucesso dos jovens pobres na escola simplesmente reforçava e legitimava a perspectiva meritocrática, que era profundamente excludente, e que a escola, efetivamente, pública, é excludente e elimina os jovens pobres dela. Isso em 95. Eu falava que ela não reconhecia que a minha forma de falar, a minha racionalidade, a forma como eu constituí-me como ser intelectual, era decorrente da escola pública. Eu nunca adquiri isso na minha família, que era família de letrados, nem no meu bairro, nem no meu grupo social. Então, efetivamente, se eu fizesse um trabalho só sobre minha trajetória, já seria um estudo de caso bastante relevante. Mas nós éramos milhões, nós somos milhões, embora num percentual menor do que deveria, que usaram a escola pública e usam a escola pública a seu favor. Então, esse era um tema relevante. E essa tese foi defendida em 99 e foi a primeira tese no Brasil a falar do sucesso escolar de jovens pobres. Até ali, todos os trabalhos que foram feitos sobre escola, em planos de mestrado e doutorado, eram trabalhos sobre fracasso escolar. A mesma coisa quando foi lançado o livro, em 2003. Era o primeiro livro falando sobre o sucesso escolar de jovens pobres. A imensa maioria dos outros, em relação à escola pública, sempre afirmavam a dicotomia. A potência das pessoas, mas as escolas públicas, em especial, reprimem, oprimem, impedem que elas se manifestem. Então, há uma dissonância absoluta, uma incompatibilidade entre a escola pública e entre os grupos sociais populares. A gente foi muito crítico, eu sempre fui muito crítico dessa leitura. Eu acho que a escola pública tem um monte de problemas, mas certamente ela tem um conjunto de possibilidades e faz com que muitas pessoas consigam estar avançando e utilizá-la a seu favor. A partir daí, a gente começa a discutir a importância de reconhecer o que a gente vai chamar de paradigma da potência. A ideia de você perceber, no âmbito dos territórios populares, tanto e onde os pobres também estão. Os pobres, eu prefiro falar empobrecidos, na verdade, porque é sempre um sistema relacional. Não existem pobres, existem pessoas enriquecidas e pessoas empobrecidas, por causa da dinâmica estrutural da sociedade. Então, as pessoas empobrecidas, tradicionalmente, circulam em espaço que terminam sendo estigmatizados. Isso vai desde o posto de saúde, desde a favela até a escola pública. Então, o desafio fundamental é como reconhecer que as pessoas de origem popular têm a capacidade de inventar, de criar, de potencializar suas ações. Isso significa você reconhecer as presenças para além das ausências. O professor de prática de ensino na UF, e o mais difícil, já pega os estudantes, estão acabando, muitos nem passaram pela escola pública, nunca entraram na escola pública, mas já assumem o princípio que a escola pública não funciona. De que ele até pensa em ir para a escola pública para ter estabilidade, mas que não tem menor chance dela funcionar. Então, nós temos, de um lado, e tem determinados grupos progressistas que desenvolvem uma coisa que eu chamava na época de paternalismo justificatório. É uma coisa que se dizia assim, o cara rouba porque é pobre. Como se fosse absolutamente vinculado. Então, nós temos a imensa maioria da população da favela, que não tem nenhum vínculo com criminalidade. Eu estava pegando um motorista de táxi aqui em São Paulo, ele era da periferia, falou que a periferia tem gente muito boa. No máximo, 20% está envolvido em atos criminosos. Eu peguei em relação ao Rio de Janeiro que eu tenho, nós temos 1.500.000 favelados no Rio de Janeiro. Isso significaria 300.000 favelados envolvidos em atividades criminosas no Rio de Janeiro. São Paulo seria mais a mesma coisa. Eu não sei se a cidade resistiria a isso. Aí ele reconheceu que estava sendo preconceituoso. É uma irracionalidade. E é uma pessoa de periferia falando. Então a gente vai incorporando perspectivas sobre nossos territórios que terminam se tornando absolutamente padrões. Hoje nós temos, por exemplo, com o Teatro Municipal no Rio de Janeiro e a Cidade das Artes de Janeiro, custo de 80 milhões de reais por ano no âmbito da cultura. Todo o orçamento, praticamente, da cultura no Rio de Janeiro vai para esses grandes equipamentos. De 65 equipamentos de cultura na cidade do Rio de Janeiro, apenas 15 estão fora do eixo centro-zona sul. Sendo que esses 15, 10 são lonas culturais. São equipamentos absolutamente precários. Enquanto só a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, custou 700 milhões de reais. Mas por que isso? Porque a representação que se tem é que é absolutamente natural esse espaço dentro de uma área mais rica, como a Barra da Tijuca, que é um dos bairros da classe média alta no Rio de Janeiro, e que não é natural fazer esse tipo de espaço na periferia. Vocês tiveram essa polêmica aqui mais ou menos com o CEL, me parece, que era um equipamento de alta qualidade,
feito na periferia e que, de certa forma, era absolutamente estranho àquele lugar. Então, a primeira discussão que a gente tem que fazer sobre a questão da periferia é reconhecer como é que ocorrem as presenças naquele processo e como é que ocorrem as invenções naquele processo. A partir daí, a gente foi construindo um conjunto de discussões, de trabalhos, de representações, para ir mostrando como era possível ver isso. Então, começamos a trabalhar com a área de comunicação. E a gente criou um programa chamado SPOC, Escola Popular de Comunicação Crítica, que teve mais de 10 anos. A gente agora está reativando, porque tinha um apoio forte da Petrobras. E ainda no paradigma da ausência, eu já dei esse exemplo várias vezes, mas eu acho que é o que melhor denota, tinha um gerente da Petrobras que estava dando muito força para o projeto, ele estava muito interessado, estava curtindo. Era um projeto que trabalhava com fotografia, vídeo, publicidade e jornalismo, para jovens das periferias especialmente, mas também para jovens de classe média. Quando mudou o gerente, assumiu um novo gerente, ele nos chamou lá, a gente foi todo animado achando que era para assinar o projeto. Na época, essa gerência só entraria com R$140 mil, enquanto a sede nacional da Petrobras, a comunicação nacional, entraria com R$160 mil. O cara nos chama lá, e até hoje eu me lembro, foi 2004 isso, e fiquei muito impactado, porque ele quer deixar claro para vocês que esse projeto é um absurdo, que vocês são os enganadores, que isso aqui é uma vergonha, esse é um desperdício de dinheiro público, que esses meninos precisam, efetivamente, cursos práticos, úteis para a vida dele. O que esses garotos vão fazer com curso de fotografia, de vídeo, de publicidade, de jornalismo? Para que isso serve para a vida deles? Isso é desperdício de dinheiro público. O que eles precisam, efetivamente, é de cursos que tenham sentido. Curso de padeiro, curso de cabeleireiro, curso de pedreiro, curso de marceneiro. Isso é que tem sentido, porque é isso que, efetivamente, eles têm condições de trabalhar. Eu falei, tá bom, mas o que você já nos oferece, o que nos oferece, a gente já tem. Você não precisa disso, que nós já fazemos esse serviço. A única diferença, efetivamente, entre os seus filhos, os meus filhos e o filho desse garoto de favela, é a possibilidade de realizar sonhos, porque eles têm tanta perspectiva de ampliar o repertório, de ampliar suas possibilidades, quanto teus filhos, quanto os meus filhos, quanto todos os outros. A gente saiu dali, esse cara depois saiu, felizmente, logo a Petrobras apoiou, e a gente formou milhares de jovens, né? A gente tinha 90 jovens por ano, foram mais de 10 anos, mas tinha turmas de vários níveis, só de cultura digital a gente tinha 90, de fotografia, enfim. A gente formou muita gente que estava cada vez mais qualificada, desde gente que virou cineasta, desde fotógrafos. O nosso trabalho do Imagem do Povo, eu já mostrei aqui uma vez que eu vim, é lindo, é fantástico, porque principalmente o nosso sentido desse trabalho era 1 ano de curso, 16 horas por semana, e a gente está voltando agora com ele. É um curso de muita qualidade, mas o sentido fundamental não era só a dimensão técnica, era fundamental ter excelência. E esse parênteses é importante. Nós temos que fazer trabalho de excelência nas periferias. Porque na lógica desse simbólico, fazer um trabalho mambembe na periferia, precário, é natural. Então, fazer um trabalho de excelência, de qualidade, é muito importante, e eles eram formados para serem muito qualificados tecnicamente, mas principalmente para construírem outra forma de olhar para a favela. Outra forma de olhar para o cotidiano, que não fosse marcada apenas pela lógica da violência, pela lógica das carências, pela lógica da precariedade, os desafios ali existentes, que são muitos, mas sim que pudesse estar olhando a beleza, a vivência das pessoas, a inventividade das pessoas, o cotidiano marcado também pela capacidade de brincar das crianças, pela sociabilidade dos idosos, pela sensualidade e beleza dos jovens, enfim, que olhassem a vida e que olhassem aquela vida nas suas possibilidades. Então, a partir daí, nós fomos construindo novas narrativas para disputar com as narrativas tradicionais sobre a favela, que é sempre assentado na lógica do assentamento precário, que é assim que define o Ministério da Saúde, aglomerados subnormais, que é assim que o IBGE define as favelas, ou comunidades carentes, que é o termo tradicional. Em função disso, a gente fez em 2009 um seminário chamado O que é a Favela Afinal, que era justamente para construir outra definição de favela. Todas as definições de favela existentes, oficiais, todas, não tem um elemento positivo. Todos os elementos são negativos. O que caracteriza a definição das periferias sempre é marcada pela negatividade. Então, nesse sentido, o que a gente faz nesse documento é apresentar, sim, os limites, a forma como a favela vai se constituindo dentro das cidades, mas, ao mesmo tempo, como é que ela vai conseguindo cada vez mais reinventar a cidade a partir do seu esforço de garantia do seu lugar de morada. A verdade é que todas as políticas tradicionais, com esse estudo histórico, nós temos um livro chamado Favela, Alegria e Dor na Cidade, que mostra o histórico de construção das favelas no Rio de Janeiro, e mostra a sua espacialização, e mostra, ao mesmo tempo, os estigmas, e mostra também todas as tentativas de remoção que foram feitas no Rio de Janeiro, principalmente das áreas mais nobres da cidade. Então, nesse sentido, o processo de constituição socioterritorial da cidade do Rio de Janeiro, São Paulo não é diferente, é um processo de marcada negação do direito à cidade em relação aos moradores das periferias e favelas. Então, nesse sentido, a gente vai construir todo um processo de formulações que permita apresentar essa presença,
criamos, então, em 2017, que a Fundação TID como parceira, e que faz parte do conselho de uma instituição chamada Instituto Maria João Aleixo, que é um think tank sobre periferias urbanas contemporâneas, e tem como objetivo se tornar uma universidade das periferias, se tornar uma universidade popular que efetivamente discuta a perspectiva da periferia, construindo uma nova teoria social crítica que aponte essa referência da periferia como elemento constituinte da cidade, potente na cidade. Nesse sentido, nós fizemos um seminário ano passado, que é o seminário O que é a Periferia, afinal, que veio gente de várias partes do mundo, várias partes do estado do Rio de Janeiro, e a gente lá lançou um documento chamado Carta da Maré, Manifesto das Periferias. Então, esse documento está no nosso site, do Instituto Maria João Aleixo, do INJA, né? E ele tenta apresentar exatamente quais são as bases fundamentais para a gente estar construindo novas referências para olhar esse lugar que é a periferia no âmbito da cidade e qual é o seu lugar constituinte na cidade. Então, o manifesto vai trabalhar com um conjunto de elementos, eu não vou me deter aqui, porque essas pessoas podem acessar tranquilamente esse material, assim como as imagens do Imagens do Povo, que é a nossa agência fotográfica, mas tenta trabalhar exatamente com essas perspectivas que estão colocadas. E nessa lógica, a gente vai construindo uma formulação que tenta trabalhar com as formas estruturais que sustentam a desigualdade brasileira. Então, a gente está trabalhando com a tese, ainda entrando no campo da desigualdade, que é a nossa questão fundamental, e são 3 os elementos. Tradicionalmente, durante muito tempo, a gente entendia que desigualdade era uma coisa e que o racismo, o sexismo era outra coisa. O que muda na nossa formulação atual, que a gente entende que o sexismo, o racismo institucional, e algo que eu chamo de patrimonialismo institucional, eu fiz um artigo agora ontem sobre isso no Observatório, está hoje no site do Observatório, exatamente tentando explicar o que é o patrimonialismo institucional e como superá-lo. Esses 3 elementos, o racismo institucional, o sexismo e o patrimonialismo institucional, estruturam a partir de toda uma lógica de disputa de representações, mas também de efeitos práticos, estruturam a desigualdade brasileira. Então é fundamental a gente criar mecanismo que dê conta disso. O sexismo todos nós sabemos, e ele estrutura, porque todo mundo sabe aqui como as mulheres ainda têm posições subalternas dentro do mercado de trabalho, como tem uma carga de trabalho muitas vezes em outros espaços, principalmente no lar, que não é considerada, como tem uma perspectiva de preconceito que faz com que o conjunto de mulheres não entre na área tecnológica, a própria criação dos filhos termina remetendo a isso, a gente vai constituindo um conjunto de ações que vão ajudando a manter a mulher na posição de subalternidade, e isso favorece, obviamente, os homens. E nós temos uma estrutura do racismo que é extraordinária, porque o racismo brasileiro ele é reconhecido, mas apenas quando se expressa no âmbito individual. Então, quando o William Vac, eu fiz um artigo na época também, que eu faço um artigo de conjuntura de 15 dias no Observatório, o William Vac chega lá e comete um ato racista. Não sei se vocês lembram, aquela coisa, isso aqui é coisa de preto, imediatamente o que faz as organizações Globo? Individualiza o William Vac, coloca no redoma, fala, isso aqui é um problema individual, ele teve uma atitude monstruosa no limite. O monstrualiza, que é a pedagogia da monstrualização que eu já falei com vocês também antes. Há um processo, então, de isolamento e ele simplesmente é simplesmente descartado. E aí ele sai da Globo, é demitido, como se fosse um problema única e absolutamente individual, pessoal. E a discussão que eu fazia é, mas onde que a Globo está se propondo a discutir efetivamente a questão do racismo na sua estrutura de empresa? Seja na sua estrutura de gerências. A Globo, agora o Ministério Público do Trabalho entrou porque vai ter uma nova novela da Globo, parece que não tem nem o núcleo negro tradicional. Simplesmente todas as pessoas, todos os personagens, todos os atores são brancos. Quer dizer, isso não é razoável no século XXI. Quando você tem uma população, mais de 50%, 52% da população se reconhece negra e está aumentando os que se reconhecem como pretas. Quer dizer, então, esse processo de uma organização reconhecer que a pessoa tem uma prática racista e não se propor a fazer a discussão para dentro da estrutura da empresa para discutir a diversidade, é típico desse processo de afirmação e negação do racismo. Então, eu afirmo o racismo quando ele se manifesta do ponto de vista individual, mas não o reconheço quando ele se expressa na perspectiva institucional. Uma vez eu estava com o Pedro Moreira Salles e perguntando para ele, a situação não mudou, é o presidente do Instituto do Nubanco, e entendendo que a gente não tem banqueiros negros no Brasil. Tem toda a estrutura de abolição da escravatura que foi efetivamente não reconhecer os direitos dos negros, das negras, como cidadãs. Mas o que explica que no Rio de Janeiro, com mais de 50% da população negra, só 13% das bancárias sejam negras, pessoas negras?
Isso foi reportagem do Globo, não era um dado que eu inventei. Saiu no jornal o Globo isso, mostrei para ele. E ele falou que era apenas questão de mérito. Efetivamente é questão de mérito. E aí é que a meritocracia se torna efetivamente um instrumento ideológico, porque ela reforça e estrutura a desigualdade. Quando mais gente é aprovada para a USP do bairro do Morumbi do que toda a zona leste de São Paulo, é claro que isso não pode ser mérito. É claro que o mérito se estrutura a partir da posse anterior de um conjunto de capitais, social, econômico, cultural, escolar, simbólico, que faz com que determinadas pessoas ingressem com mais oportunidades, tenham mais condições para aquele processo de exame específico que é colocado ali do que outras pessoas, como eu, por exemplo, comparando eu e meu filho. É muito injusto botar eu, que era o entregador, estudei a vida inteira na escola pública, noturna, em Acari, para disputar um vestibular com meu filho, que é filho de 2 doutores, de classe média, que tem um capital cultural escolar educacional específico, que falava inglês e espanhol, e que tem muito mais claro que eu, se reconhece como branco, que é óbvio, colocando na mesma condição de concurso como eu, você falar que o melhor vai passar. É igual prova para juiz. É um absurdo você ver 700 mil pessoas presas nesse país, negras, pobres, das periferias de favela, julgadas por juízes, promotores que encaminham a acusação e são defendidas no limite por pessoas brancas, e especialmente homens, que a estrutura da prova de seleção faz com que alguém que estudou em escolas boas, universidade mais qualificada, que possa ficar 2, 3 anos sem trabalhar, fazendo bons cursos de preparação para uma prova dessa, vai ter mais condições de entrar do que uma pessoa negra da periferia, que tem que trabalhar e que estudou em escola em condições diferentes. Então, a isso eu chamo de o terceiro elemento da estrutura de desigualdade brasileira, que é o patrimonialismo institucional. O patrimonialismo é um dos elementos mais criticados da velha política. Os partidos ditos modernos criticam principalmente o fisiologismo, que é a troca do voto, por exemplo, parlamentar, por serviços, por interesse, ou por cargos dentro da administração, o clientelismo, que é a troca do voto por determinados objetos, dinheiro, outras coisas, ou o patrimonialismo, que é quando se confunde o público com o privado. Então o gestor assume, por exemplo, a prefeitura e acha que aquele dinheiro é dele e ele pode destinar da forma que quiser, do modo como ele entender que deve fazer. Isso é muito questionado tradicionalmente. O nosso problema é que o patrimonialismo institucional ele é mais sutil, que ele se estrutura a partir de grande camada de verba brasileira, a maior parte dos recursos brasileiros são destinados de formas específicas, prolongada, regularmente, para as camadas mais ricas da sociedade, em geral brancas. Então nós temos várias formas de fazer isso. A primeira é, como eu falei, a ocupação dos altos cargos públicos por pessoas de setores classe média, classe alta em geral, e brancas, a partir de formas de seleção que são absolutamente favoráveis a um grupo social específico, a um grupo socioeconômico cultural específico. Então vai ter na diplomacia, vai ter nos altos escalões do judiciário, nos altos escalões do executivo e do legislativo, pessoas com essas características, assim como no processo eleitoral, que a gente ainda não consegue atingir efetivamente uma cota mínima de presença de mulheres e pessoas negras que possam estar incidindo nessa política, mas isso já faz parte da busca de superação. Então, a primeira forma de patrimonialismo institucional é esse processo de ocupação desses principais cargos. A segunda forma é a estrutura da cidade. A cidade é estruturada de forma tal que as áreas mais ricas recebem historicamente muito mais investimento que as áreas mais pobres. Por isso não é casual que no Rio de Janeiro apenas 15 equipamentos estejam nas áreas mais periféricas, enquanto o resto está nas áreas mais ricas. Assim como investimento em urbanização, em asfalto, em arborização, em saneamento e tudo mais. O alemão precisava urgentemente de saneamento. Só 30% do morro do Alemão, do complexo do Alemão, tem saneamento. E, no entanto, foi feito lá um teleférico de 300 milhões que logo depois parou de funcionar. Quer dizer, ele desestruturou as formas que a população local tinha encontrado para tratar o ambiente, o transporte, desestrutura essas formas, não oferece o que a população mais precisa, depois deixa de oferecer o serviço que custou caríssimo para os cofres da população. Então, esse processo também de definição da estrutura dos gastos públicos é uma forma de drenar os recursos para a parcela específica da população. Em geral, pessoas brancas das áreas mais ricas. Uma vez eu levei um menino num trabalho de campo, na excursão da periferia para a Zona Sul. Ele achou que não estava no Brasil quando chegou em Ipanema, porque só tinha branco. Ele efetivamente nunca tinha visto tanto branco concentrado num lugar só. A primeira vez que eu fui para a Zona Sul, eu tinha 14 anos, no ônibus da escola, eu fiquei deslumbrado
quando eu vi a Zona Sul. Aí que eu entendia porque falavam que o Rio de Janeiro era uma cidade maravilhosa. Quer dizer, é um processo de estrutura em que você aloca mais recursos num canto só. Isso implica inversão de prioridade. A estrutura que nós temos tributária é uma estrutura que penaliza principalmente os mais pobres, porque os impostos são indiretos. Então você tem uma estrutura que termina tributária fazendo com que a população mais rica ou as empresas que lucram mais paguem menos impostos. E isso é uma forma de transferir renda para uma parcela específica. Você tem uma estrutura tributária, tem uma estrutura de alocação de recurso público, tem uma estrutura de alocação dos cargos, tem uma estrutura da própria lógica econômica. Vários países do mundo enfrentam a inflação é um problema terrível, problema que toda a economia tem que se preocupar, e enfrentam mesmo mantendo taxas de juros muito baixas. Principalmente os países mais ricos, os Estados Unidos mantêm as taxas zero, Japão taxa zero, a Europa taxa zero há muito tempo. Mas o Brasil só entende que tem que tratar da alta da inflação através da alta de juros a taxas recordes no mundo. Sempre, historicamente, temos a taxa de juros das mais altas do mundo, isso explicado racionalmente do ponto de vista econômico. O problema fundamental é que do 40% da nossa dívida pública é destinado ao pagamento dessa dívida, que vai favorecer a quem tem dinheiro para, efetivamente, para emprestar para o governo, aos rentistas. Então nós temos uma transferência gigantesca de renda para as pessoas mais ricas, que têm renda, enquanto nós temos, por causa de uma lógica econômica que diz combater a inflação, que afeta os mais pobres. E se abrir para a discussão que essa taxa, talvez a inflação possa ser enfrentada de outras formas, efetivamente, como outros países, tantos outros países fazem. Então, há uma racionalidade econômica no processo, como também uma racionalidade econômica na forma como o BNDES empresta dinheiro. O BNDES empresta dinheiro, pega dinheiro a juros altos no mercado, a juros de mercado, e vai emprestar a juros subsidiados para determinadas empresas. Como não tem uma política efetiva de democratização desse tipo de subsídio, ele vai, em geral, para as maiores empresas, mais estruturadas, em geral dirigidas por pessoas brancas. Não é casual que nas 500 maiores empresas do país, efetivamente a presença negra, e mesmo de mulheres, é muito menor que a de homens brancos. Então nós temos uma estrutura da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, que faz com que a imensa parcela dos recursos que todos nós produzimos vá sendo carreada e dirigida para parcelas específicas. Então, perceber esse processo, o racismo institucional, o patrimonialismo institucional, porque não é a forma tradicional que a gente pensa patrimonialismo. É uma forma sofisticada, defendida inclusive por especialistas, professores, acadêmicos, e assim vai. Colocar em questão as formas como se estrutura a desigualdade socio-territorial dentro da sociedade brasileira é que vai nos permitir, então, construir mecanismos para romper com esse processo. Então, o primeiro processo fundamental é esse reconhecimento de que a favela e as periferias têm inventividade, têm capacidade de criar e que criaram a sua própria noção de cidade. A Maré, as pessoas construíram suas próprias ruas, construíram seus mecanismos de acesso à energia, à água. Foi uma pressão imensa sobre o Estado para garantir educação, saúde, creche, mesmo assim com muita precariedade. E aí a tarefa do Estado. As escolas da Maré, para dar um exemplo, fecham 1 hora antes do normal. Porque os professores, o CEP, o sindicato, alegava que isso era necessário para proteger a vida dos professores. Não tem nenhuma diferença em relação ao risco de uma bala perdida, sair 1 hora mais cedo ou 1 hora mais tarde. Você simplesmente favorece a vida dos professores e não pensa nas crianças que vão ter 1 hora a mais, então, à disposição às possíveis balas perdidas. Então, nesse sentido, isso quem puxou foi o sindicato. Então, não é uma lógica que ajuda a reproduzir a estrutura socioestrutural, uma política de direita, maléfica, perversa, etc. É uma lógica que trabalha na perspectiva de defesa dos interesses particulares contra os interesses mais gerais. Então, as crianças da Maré tiveram 35... A gente tem uma média de 20 dias sem aula todos os anos dentro da Maré. Esse ano, as passadas, acho que foi 25. Assim como fechamentos pós-saúde. A cada dia de pós-saúde fechado, são 8.000 pessoas sem atendimento. Houve 42 confrontos na Maré ano passado. A Rede faz um trabalho, a Rede da Maré faz um trabalho de levantamento desses dados. E temos 25 dias de escola fechada. Significa que a criança na Maré, durante a sua escolaridade no ensino fundamental, em 9 anos ela perde mais de 1 ano de aulas. Porque essas aulas não são repostas. Isso é fruto do quê? De uma ação do Estado, através da polícia, da Força de Segurança, porque ela não entra na favela à noite. Então os tiroteios ocorrem só de dia, tem um horário comercial, e ocorre muitas vezes no horário que as crianças estão saindo. E já tivemos um processo de entrar na justiça, redes, observatório, para regular a ação da polícia quando entra nas favelas. Está tendo que fazer um termo de ajustamento
de conduta para que ela consiga minimamente se preocupar com aquela população que está ali. Então, nesse caso, é uma estrutura de manutenção de uma lógica profundamente violenta em relação com os moradores de favelas que tem que ser enfrentada através de normas que efetivamente garantam o direito à justiça. Então, nosso quadro de intervenção é de que se a gente conseguir potencializar essas ações que as pessoas nas favelas produzem, se a gente conseguir reconhecer que a favela é cidade, que a periferia é cidade, reconhecer que a gente tem uma dinâmica de vida que pode ajudar muito a construir uma cidade melhor. O maior exemplo é a sociabilidade dos idosos. Eu moro num prédio, não tem nada de mais isso, eu acho que é parte da vida urbana. Eu moro há 8 anos nesse prédio, eu conheço uma pessoa, que é um amigo meu que se mudou para lá porque a gente tinha um apartamento vazio e falou. Fora isso, eu não conheço nenhuma outra pessoa. Mal sei o nome do meu vizinho de frente. Isso faz parte da sociabilidade urbana. Mas na favela não é assim. Na favela, qualquer problema que eu tinha como recorrer aos meus vizinhos. Lá no prédio eu vou recorrer ao porteiro. Aí eu sei muito bem o nome dos porteiros. Quer dizer, a gente tem muito a ensinar sobre a sociabilidade dos idosos, principalmente, dos deficientes físicos na favela, com todo o problema dos equipamentos que existem lá. Então, a gente tem muito que ensinar em termos de capacidade de invenção, quando tem mototaxistas, por exemplo, tentando criar outras formas de transporte. Sobre a outra forma de brincar que existe dentro da favela, sobre outras formas de cultura. Aí, nesse sentido, a gente tem que superar a velha noção de que centro e periferia. Continua existindo centro e periferia, só que esses termos não são estáticos nem sustentados na geografia. Eles são de ordem sociopolítica. Significa que em determinados campos, a periferia é outro centro. Cultura urbana. A periferia hoje é o centro da cultura urbana. É de lá que vêm novas estéticas, novas formulações, seja no campo da música, seja no campo das artes visuais, do grafite, seja no campo da poesia, com cada vez mais o Islã se desenvolvendo, seja no campo das expressões estéticas mais variadas, como o cabelo das mulheres negras. Então, há um processo de invenção do corpo, de trabalho da intensidade, da potência dos corpos, que está cada vez mais colocado e vem da periferia. Os corpos são mais vivos dentro da cidade, os corpos, principalmente dos jovens das periferias. Então, tem uma possibilidade de invenção das formas de regulação do espaço público que necessariamente podem vir da periferia. Então, a periferia hoje tem produzido invenções do ponto de vista de soluções, entre aspas, de tecnologia, não tecnologia no sentido do uso de máquinas, que são de tecnologias sociais e econômicas, que podem ser absorvidas pelo conjunto da cidade. É extraordinária a diferença você ir numa feira, por exemplo, dentro da Maré, e uma feira na Zona Sul. É o mesmo feirante, está ocupando a rua do mesmo jeito, não paga nada. E você vai pagar o dobro numa feira da Zona Sul. Quer dizer, então, efetivamente, tem uma forma de regulação da economia que penaliza todos da cidade, até os moradores da Zona Sul, da zona mais rica da cidade. Então, me parece que, nesse sentido, o nosso desafio fundamental é produzir um processo de ações de visibilização das potências das periferias. Acho que, nesse sentido, o trabalho da Fundação Tite Setúbal tem ido também muito por aí. Como é que você visibiliza essas forças, essas potências? Ao mesmo tempo, como é que se articula essas forças? Tem um problema ainda, é que historicamente a gente tinha um problema discursivo muito grande. Até a década de 90, quem narrava as periferias eram os setores médios, nada contra isso. Pessoas muitas vezes engajadas, comprometidas, super dedicadas a efetivamente garantir os direitos dos moradores e das moradoras das favelas e periferias. O problema fundamental é que ainda é no discurso de fora para dentro. Era um discurso efetivamente, muitas vezes, exotizante, ou esse paternalismo justificatório que eu falei. Então, era importante que surgissem vozes das favelas e periferias, mas numa perspectiva não apenas de testemunho de vivência, mas vozes categorizadas, intelectualizadas, capazes de operar com a teoria, capazes de trabalhar com novas teorias para trabalhar essa dinâmica da favela. Então, dificilmente viria um discurso de paradigma da potência dos setores médios sobre as favelas. Historicamente, o discurso que tem é chamada exclusão social. Eu bato muito nessa ideia de exclusão social. Porque ninguém está efetivamente excluído socialmente. Você pode estar excluído de forma adjetiva. As mulheres, historicamente, estiveram excluídas do acesso à tecnologia. Isso começa a mudar agora, mas por causa da própria forma de criação, de estabilização das famílias. Tradicionalmente, nós tivemos muito pouco acesso ao mercado de trabalho mais sofisticado. Tradicionalmente, nós tivemos muito pouco acesso à universidade. Então, existem essas formas de exclusão de espaço específico, mas não exclusão social. A favela não é um espaço de excluídos. É um espaço de incluídos de variadas formas na dinâmica da polis, na dinâmica da cidade. Então, esse processo de construção que a gente começa a fazer a partir da periferia, de sujeitos como eu, lá nessa primeira geração,
Não que não tivesse pessoas das periferias que pudessem estar se expressando de variadas formas. A gente tem Abdias Nascimento, por exemplo, que é um negro que tem uma experiência extraordinária de visibilização da questão negra, um intelectual, e que trabalha desde o campo da discussão teórica, política, até o campo da discussão da cultura. O que nós não tínhamos era uma massa crítica. Nós tínhamos na Maré, em 1990, 0,5% apenas que tinha chegado à universidade. Hoje nós temos pessoas morando na Maré, de acordo com o último censo, já chegava a 3%, em torno de 3% quase. Hoje nós estamos em torno disso aí, mas muitos saem e mantêm um vínculo, como eu mesmo, como Eliana, e tantos de nós que mantemos o vínculo com a favela. Então hoje, enquanto antes tinha 40 vezes mais chance um garoto da favela ter um analfabeto na família do que ter um universitário. Hoje essa proporção caiu muito. Diminuiu muito o número de analfabetos, principalmente mais jovens, e aumentou muito o número de universitários. Então isso nos permite estar construindo novas narrativas discursivas, teóricas sobre as favelas. E o desafio é como é que a gente aumenta cada vez mais isso. Então investir no aumento do repertório, na ampliação do repertório, tanto do ponto de vista educacional, como do ponto de vista da cultura, como do ponto de vista da tecnologia, é central. Nós criamos agora 2 programas no Instituto Maria João Aleixo. Um deles é um núcleo de pesquisadores, são pesquisadores, bolsistas, vão ganhar R$ 2.500 de bolsa para fazer todas negras, pessoas negras, 5 mulheres, uma pessoa não binária, de gênero não binário, assim que ela se declara, e 4 pessoas, homens brancos, homens negros, que vão trabalhar a temática racismo e gênero dentro da educação básica. Então, são pesquisadores que vão estar trabalhando de forma articulada, ficaram 10 dias agora na favela, foi uma experiência extraordinária para eles, ficaram muito... Sábado estava junto, celebrando assim, que estão fazendo a pesquisa, que vão estar operando juntos, que vão estar voltando e que vão estar voltando também para os seus territórios. Formar cada vez mais gente, pesquisadores e pesquisadores negros, que trabalhem com temática desse nível, é fundamental. Mas também estamos fazendo uma pesquisa com 6 jovens negras, 4 negras e 2 negros, que vão em negritude e tecnologia, que vão estar desenvolvendo uma tecnologia específica sobre videogames. Quer dizer, como é que vai estar produzindo games, mas que tipo de game? É um game que afirma a potência da favela. Tem um game aí que eu nunca sei o nome, certamente alguns vão saber, que ele se passa dentro de um processo que é muito famoso, milhões vendem, eu nunca me lembro desse nome. É um cara que começa dominando a favela, depois ele vai dominando o bairro, até que domina a cidade inteira. Como é que é o nome? GTA. Eu nunca lembro. Eu sei que o cara vende milhões. Nós queremos fazer um game ao contrário, que o moleque vai dominando a favela inteira a partir do passinho, que ele vai dominando a favela inteira a partir da poesia falada, que ele vai podendo dominar a cidade inteira a partir do rap, a partir da sua arte. E que possa cada vez mais ele ter como desafios, ele construindo essa disputa em festivais através da arte. É esse o game que a gente quer fazer. E um game lúdico, não um game educativo. Estava falando de fazer um game, tinha um menino que ouviu a conversa, ele estava no computador falando, vocês não vão fazer um game educativo não, porque eles são chatos pra cacete. Não vamos fazer game educativo, vamos fazer um game lúdico, que seja legal, mas que apresente essa visão. Então a disputa do campo da arte é fundamental, no campo da cultura é fundamental, no campo da teoria acadêmica é fundamental, no campo da estética em geral, porque a disputa que nós temos na cidade hoje é estética. A estética se coloca em todos os níveis. Quando eu continuo afirmando o meu lugar de usar uma sandália de couro, de afirmar minha negritude, mesmo muita gente falando que eu poderia, minha mãe acha isso um absurdo, até hoje acha que é uma vergonha, minha mãe é muito racista, como toda boa nordestina negra, minha avó era tão racista, eu costumo falar isso, faz 40 anos de morte, fez essa semana, ela tinha 18 anos quando eu morri, ela era negra cafusa, bem negra, ela nunca falou meu nome, ela falava de 5 filhos da minha avó, ela morou com a gente a vida inteira, o meu irmão, que era o mais branco do meio, era o predileto dela, ela chamava Gilmar. Eu perguntei outro dia ao meu irmão se ela já tinha falado o nome dele. Ele falou, claro que falou. Claro, falava meu nome o tempo inteiro. Gilmar, nunca case com a negra. Gilmar. Negra não vale nada. E era negra. Mãe solteira, doméstica no século XX. Ele não só sempre namorou negra, como casou com a negra, ele tem 3 filhos pretos. Acho que ela morreria do coração se visse aquilo, a decepção. Mas porque ele era o mais branco. Então, esse processo da chamada ideologia do embranquecimento, diante da violência que foi feita diante dos negros, tanto antes da abolição como depois da abolição, faz com que muita gente de nós queira negar a sua origem. Para minha mãe, eu falar que é negro é uma vergonha, porque a primeira coisa que ela olha quando nossos filhos nascem é o nariz. Primeira coisa de 14 netos nasceu de nariz fininho. É a primeira coisa. Quando eu falo que eu sou negro porque tenho orgulho de ser negro, ela fala, você adora me diminuir, você adora me ofender. Não tem nada de negra, eu não tenho nariz de preto. Mãe, a senhora usava Venê, mãe, para escurecer o cabelo. Nunca precisei não, meu cabelo sempre foi bom. Quer dizer, esse conjunto de estereótipos que ela traz é um desafio fundamental para a nossa geração
começar a enfrentar em todos os níveis. Então tem uma disputa efetivamente estética, mas a estética em todos os sentidos. É a estética que acontece aí no plano do corpo, mas a estética que acontece no plano da formulação teórica. A estética acontece no plano da cultura. A estética acontece no plano das experiências que a gente tem de narrativa sobre as favelas. A gente está construindo sexta-feira e sábado agora, e a Fundação Tite Setúbal indicou instituições para discutir a construção de uma agência de narrativas latino-americana. Como é que a gente vai tentar? Vai vir gente da Argentina, Colômbia, América do Sul nesse momento, depois a gente vai ampliar para outros países da América do Sul. Como é que a gente vai reconhecendo as narrativas que estão sendo desenvolvidas na América Latina, na perspectiva da potência, e como é que é possível cada vez mais contrapor aos discursos oficiais, aos discursos dominantes, a nossa perspectiva e experiência de vida periférica. Como é possível cada vez mais que a nossa narrativa se torne centrais na dinâmica explicativa da realidade. Esse é o desafio que a gente está falando. Então, primeiro, o processo de construção do paradigma da potência, primeiro é esse reconhecimento. Que nós temos desafios e tem muita força, muita inventividade. Eu até hoje me lembro, eu tenho um vídeo em 2003 que eu fiz, que é o vídeo que eu fiz de mais sucesso, foi um programa para a Globo News, e ele foi considerado o melhor vídeo do ano na Globo News, naquele ano, e é muito interessante que o programa é Millennium, era um programa só de grandes estrelas, grandes referências. Foi a primeira vez que eles abriram para a pessoa da cidade e da favela. E todo mundo que viu o programa, aquele programa que você chorou, e até hoje me emociona, é engraçado. Porque eu chorei quando eu falei do meu nome. Quando eu descobri como eu passei muito tempo na minha vida negando o meu nome. Até hoje eu não tenho cordãozinho de ouro com a cruz. Eu vou ganhar um dia, já pedi a Eliana para me dar várias vezes, eu não tenho coragem de comprar, porque a minha referência é surfista com aquele cabelo lisinho, magrinho, eu também era magrinho, só faltava o cordãozinho de ouro. Então, ser um Jailson era muito foda. Pagar para um menino e falar que o teu nome era Jailson é muito foda, porque efetivamente não dava para ser um Marcelo, um Rodrigo, um Maurício, não dava para ter. Porque hoje nós não temos problema, nós temos orgulho de ser o Geslis, nós temos orgulho de ser o... Outro dia o menino mostrou o nome dele, tinha 2 Y e um Z. Aliás, tinha 2 Ws e um Y. E eu estava perguntando a uma mulher uma vez, uma menina amiga do João, como ela tinha um filho com esse tipo de nome. Eu perguntei, mas por que não João? Por que não Gabriel? Falou, amor, muito sem intensidade, né? Falei, tem verdade. É verdade. Eu me senti, eu vejo essa luta idiota. É muito mais rico. A gente tem na seleção brasileira já moleques assim. O Tyson tá lá, acho que o Tyson vira com I, nós temos o Michael, a gente reinventa os nomes, ou a gente bota Y onde não teria, a gente bota W onde não teria. Essa capacidade que a nossa molecada tem, as mulheres que inventam isso, é direto. Eu tenho um monte de alunos agora nessas condições. Eu tenho o Ulisses, por exemplo, que é U, 2 L's, Y, SS e outro E. Mas eu nunca tinha visto esse tipo de escrita. Então, nós estamos antes a gente tinha o Woston, que é U-O-S-T-O-N. Agora, a gente, em vez de ter o Woston, a gente tem outros nomes muito mais sofisticados. Quando eu falo de disputa estética, cada vez mais nesse nível. A gente, objetivamente, é fácil distinguir. O nome de João hoje, que é o nome do meu sogro, do meu pai, do meu avô e do meu filho, é o nome da classe média. Então, até na demarcação dos nomes, a disputa é de outra ordem. No meu tempo, era ser um Jailson nordestino, que é o nome nordestino. E o que me tornou muito mais forte é quando eu assumi plenamente que eu era negro, da favela, filho de um pai oriundo do Nordeste, semiletrado, de uma minha avó empregada doméstica, e que da minha referência de escola pública. Isso me deu muito mais potência. Eu estava numa mesa uma vez, com um filósofo da PUC, na Casa França Brasil, e ele teve um momento que ele virou para mim, as pessoas me direcionando muitas perguntas, e ele era um cara meio estrela, assim, ele falou, mas uma boa, com atenção, mas já isso é muito desigual estar numa mesa contigo. Porque você tem todo o repertório da academia, tem a fala da academia, domina os códigos da academia, e ao mesmo tempo tem a experiência de vivência, eu falando das coisas da favela, as questões da favela, a experiência que a gente não tem. Então, se eu tivesse na plateia, eu só dirigia para você, porque você tem uma coisa que a gente não tem, você traz coisas que a gente, esse público aqui, tradicionalmente não tem. Então, essa potência, nós temos hoje capacidade, não só de construir um repertório que é apropriado historicamente pelas classes dominantes, mas também de fazer com que essas pessoas, que tem muitas pessoas muito sensíveis, elas possam cada vez mais se abrir para perceber essas materialidades, esse espaço dentro das periferias. A isso eu chamo de pedagogia do encontro, pedagogia da convivência. Ou a gente reconhece que essa pedagogia da convivência é o elemento central para efetivamente radicalizar a nossa democracia, ou nós vamos continuar crescendo na perspectiva da intolerância. Eu jamais abro mão
da bandeira, da luta, da necessidade de lutar contra as desigualdades. Mas tão importante quanto lutar contra a desigualdade é afirmar que nós precisamos de uma sociedade mais amorosa, mais fraterna. Ela seja mais justa, mas seja mais generosa. O Xangô, eu sou de Xangô, eu sou o Deus, Xangô é o orixá da justiça. Eu tenho um amigo meu que jura que eu não sou Xangô, que eu sou Oxalá, porque Oxalá é o orixá da generosidade. Então ele acha que eu falo demais em generosidade. Eu falo demais em amizade. Eu falo demais em amorosidade. O amor, eu falo no livro Buxas e Bruxos da Cidade, que é o meu livro que eu mais gosto. O amor é um elemento da política fundamental. E quem diz isso não sou eu só, não. Badiou, que é um dos maiores filósofos da atualidade, fala isso há muito tempo. O amor e a arte são elementos centrais para a disputa política. Eu fui na Argentina agora e eles ficaram impressionados na fala. Eu fui em várias favelas argentinas, que eles chamam de bidias, né, vilas. Não há presença de arte nos trabalhos dele. Há muita presença política. Eles são muito mais politizados que nós. Tem muita presença da comunicação, mas não existe presença do reconhecimento da arte como elemento fundamental para fazer política hoje, na atualidade, não só na periferia, como no âmbito da cidade do país. Então, eles estão vindo para cá para a gente ter essas trocas e construir novas narrativas. Então, concluindo, é reconhecer essa potência da periferia e suas premissas, reconhecer a forma como eles se visibilizam, abrir espaço para que ela se expresse na cidade. E, principalmente, abrir espaço para que novas pessoas de todos os cantos da cidade possam participar disso. Isso que chama construir uma nova pessoa humana. Tem um dos meus livros que chama-se O Novo Carioca. O Novo Carioca é tanto aquela pessoa da favela que consegue ter o direito à mobilidade simbólica a toda a cidade, se sente pertencente a toda a cidade, como aquela garota, aquele garoto de classe média consegue também circular nesse espaço e reconhecer aqueles como iguais. Esse é o desafio da nossa democracia, é o desafio de trabalhos como o nosso. É isso aí, vamos para o papo.